Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar com o Pitch ao vivo da Exceed. Eu sou a Natália, Head de Relações com Investidores, apresentadora da nossa série Momento Startups, e para quem já assistiu, hoje seguiremos o mesmo modelo da série, porém será mais que especial, pois na semana passada lançamos a nova rodada da Exceed através da nossa própria plataforma. Bom, trazendo um resumo, a Exceed é uma plataforma online de investimentos em startups de diversos segmentos e já realizamos quase 60 rodadas de investimento que resultaram em mais de 70 milhões investidos. Já temos 6 saídas na nossa carteira, entregando um retorno médio de mais de 40% ao ano. Essas saídas aconteceram em menos de 3 anos, que é um prazo bastante inferior à média do mercado de Venture Capital. A nossa base conta com mais de 70 mil investidores. A rodada vem um movimento fantástico. Na primeira semana, atingimos mais de 3 milhões de reais em captação, o equivalente a $500 mil por dia. Já são mais de 130 investidores participando da rodada e, nesse ritmo, estamos caminhando para, em poucos dias, alcançar o alvo de 7,5 milhões. Além desses números, a grande novidade da rodada é a nossa parceria com o Itaú, que leva a Exceed a outro patamar como empresa. E para falar de toda essa evolução, as sinergias que envolvem essa parceria, os projetos em desenvolvimento, assim como os principais motivos para você se tornar um acionista da Exceed, é que estamos aqui com o Igor, que é o sócio-diretor da Exceed, e o Greg, nosso CEO e fundador. Um breve resumo deles: o Igor é PhD em Finanças, especialista em Valuation com vasta experiência em M&A e Venture Capital, liderou processos de investimentos em startups, operações M&A no Brasil e no exterior. O Greg é matemático, com vasta experiência também em mercado de capitais, foi diretor do Lloyds Bank em Londres, onde ele atuou nas áreas de financiamento estruturado, securitização e derivativos. Greg e Igor, sejam bem-vindos, vou passar a palavra para vocês agora. Perfeito. Natália, obrigado. Obrigado primeiramente a todo mundo que está participando pelo engajamento, né, e interesse na nossa empresa. Especialmente eu sei que tem muitas pessoas participando desse webinar que já são investidores da própria Exceed ou que já investiram através da plataforma. Então, eu gostaria de agradecer vocês por ter feito parte da construção desse novo mercado. E realmente, quando a gente fala sobre a história da Exceed, é isso que a gente está fazendo, tá? Criando um novo mercado de investimento em startups online. É um processo 100% digital. A Natália falou um pouco sobre o que a gente faz, né? Captações de investimento individuais para startups, de um lado, que precisam de recursos para crescer, e investidores, pessoa física principalmente, mas também jurídica, do outro lado, que querem investir nessa nova classe de ativos, tá? Isso significa que a história da Exceed é de construção de um novo mercado que tem muito a ver com a construção de um novo ecossistema. É um ecossistema feito por tecnologia, que permite a gente fazer coisas como esse evento, em que a gente está transmitindo de forma digital, permite que os investimentos através da nossa plataforma são 100% digital. Tem um grande elemento de educação financeira, tá? Trazendo esse novo produto para o Brasil, esse produto de investimento em startups, e também de regulamentação. A regulamentação sempre fez e sempre vai fazer parte da história da Exceed, tá? A gente opera no Brasil desde a época pré-regulamentação específica do nosso mercado, tá? Quando não foi previsto a posição pessoa jurídica de plataforma de investimento que a gente é hoje, tá? A gente passou por essa primeira fase e depois de ter concluído várias captações com sucesso. Em 2016, teve a primeira consulta pública sobre esse assunto pela CVM, que é o regulador do mercado de capitais no Brasil, tá? 2017, teve a primeira regulamentação publicada, e em 2018, a Exceed se tornou a primeira plataforma de equity crowdfunding a receber essa aprovação da CVM para operar no Brasil, tá? E regulamentação tem um fator muito importante de onde a gente está hoje e por que a gente está fazendo essa captação e esse pitch agora, hoje também, tá? No ano passado, teve uma nova iteração da nossa regulamentação, que chama Resolução 88, tá? E teve algumas mudanças dentro dessa regulamentação, alguns extremamente chaves que realmente mudam o jogo para a gente, tá? A primeira coisa que teve aumentos bastante significativos nos limites que se aplicam às operações da plataforma, tá? Originalmente, a gente podia fazer captações de até 5 milhões de reais
para empresas com receita anual de até 10 milhões de reais. Tá? Na nova iteração da regulamentação, a CVM mudou esses limites para captações de 15 milhões de reais para empresas com receita anual de até 40 milhões de reais. Então, em triplicar o valor das captações potenciais e quadruplicar o tamanho e porte das empresas que podem captar através da plataforma, a CVM efetivamente optou por multiplicar por dezenas de vezes o tamanho do nosso mercado-alvo. Tá? Isso é só falando sobre um lado, né, do nosso modelo, que é o lado das empresas, e também tem o lado dos investidores. Teve uma mudança na nova regulamentação que foi mais fundamental ainda para a evolução e desenvolvimento da Exceed. Tá? O que a gente faz, tecnicamente, são ofertas públicas de valores imobiliários, né, publicadas na internet, mas sob a regulamentação antiga, teve bastante restrições sobre como e quando a gente poderia divulgar essas ofertas fora do ambiente da nossa plataforma. Tá? Então, isso resultou, na prática, em ofertas públicas sendo feitas de forma quase privada, quase atrás de portas fechadas. Tá? Então, teve uma grande mudança dentro da nova regulamentação, que foi a permissão para as plataformas com o Exceed de trabalhar em parceria com outras instituições, seja instituições da mídia, ou seja, até instituições financeiras. Tá? Isso para a gente foi um divisor das águas, uma mudança enorme, e durante um período de 18 meses, a gente foi atrás e trabalhou para ganhar como parceria exclusiva o maior banco de América Latina, o Itaú. Tá? Que hoje, dentro do aplicativo Ion, pode falar. Desculpa te interromper. Se você puder falar um pouquinho mais longe da mesa, que tá mexendo um pouquinho na câmera. Tá mexendo um pouquinho na câmera. Tá balançando. Tranquilo. Obrigada. Então, resultado dessas mudanças regulatórias, né, são das grandes mudanças. Hoje, as rodadas da Exceed estão disponíveis dentro do aplicativo Ion, do Banco Itaú, que é o início de uma parceria de enorme potencial. E eu vou passar por Igor para falar muito mais sobre essa parceria, tá? Eu acho que é importante a gente destacar essa mudança justamente, muitas vezes quando a gente fala da nova regulamentação, a gente se atém à questão dos limites, que de fato os limites são super importantes para aumentar drasticamente o nosso mercado potencial, mas a flexibilização das políticas de divulgação também tem um impacto muito grande na estrutura e como a gente consegue operar as ofertas públicas, né? E o desenho da parceria com o Itaú foi muito importante para a Exceed. Eu acho que se a gente der um passo atrás, eu acho que é super importante a gente imaginar o que significa para a Exceed ter esse tipo de chancela, né? Eu acho que quem tá nos escutando aqui consegue imaginar que tipo de escrutínio a própria Exceed passou para que o banco tivesse conforto em colocar no Ion as ofertas selecionadas pela Exceed. Então, naturalmente, a gente precisou compartilhar muita informação envolvendo o nosso processo de investimento, envolvendo a segurança da nossa plataforma, envolvendo a experiência dos sócios. Então, a gente tem naturalmente um benefício do ponto de vista de divulgação das rodadas, da parceria do lado comercial, mas isso também traz chancela para a qualidade, para o crivo, para o profissionalismo da Exceed. Eu acho que isso é super importante da gente destacar. Bom, falando da parceria em si, isso deixa a gente nos deixa bastante orgulhosos. A parceria, basicamente, hoje o Ion é a nossa porta de entrada nesse relacionamento. Se a gente for olhar em perspectiva, a gente está falando, o Ion hoje tem mais de 2 milhões de downloads, tem uma força comercial de 2.000 especialistas de investimentos espalhados pelo Brasil. A gente pode fazer uma comparação, né, que se cresceu uma base de investidor ao longo dos anos de 70 mil, pouco mais de 70 mil investidores, agora a gente tem potencial de alcançar milhões de investidores através da parceria. E é importante também a gente entender os desdobramentos que são possíveis, né? Tem muita sinergia. Quando a gente fala do modelo de negócios da Exceed, em uma instituição financeira, tem sinergia de diversos aspectos. Primeiro porque quando a gente interage, seleciona e investe em empresas que, enfim, são qualificadas, a gente tem uma base de investidor pessoa física, vão ter diversos pontos de interação com a instituição financeira. E tem alguns aspectos. Hoje eu posso compartilhar que o próprio, hoje o Cubo, enfim, a gente já tem conversas em parceria lá, em que
empresas do Cubo já têm um fast track na nossa estrutura aqui dentro, né? Então, quando a gente começa a pensar no nível de sinergia que existe de uma instituição financeira, do porte hoje do nosso parceiro, do Itaú, e do modelo de negócio do Exceed, de fato, são infinitas. Então, nós estamos cientes do desafio que isso representa para a Exceed, nós estamos cientes da responsabilidade que isso representa também, enquanto responsáveis por selecionar as empresas que passam, enfim, que captam através da plataforma. A Natália mencionou, mas acho que isso é muito importante, né? Hoje, menos de 1% das empresas que tentam captar investimento através da Exceed são selecionadas. E isso foi fator preponderante nas conversas que a gente teve com o banco desde o início, e essa é a nossa intenção. A nossa intenção justamente é ofertar as melhores empresas como melhor oportunidade de investimento e diversificação para os nossos investidores. Eu acho que isso vai ser fundamental daqui para frente. Quando a gente fala, inclusive, sobre a seleção dessas empresas, acho que é muito importante também a gente compreender o modelo de negócio da Exceed, porque tem um aspecto fundamental de geração de valor para a Exceed, a qualidade do nosso portfólio. E aí, galera, quer falar um pouquinho do modelo de negócios, fala um pouco de fonte de receita, que acho que a gente vai poder compartilhar com quem está escutando a gente, enfim, a nossa carteira. Não, perfeito. Lembrando que tem pessoas no call que podem não conhecer muito bem a Exceed, né? Uma coisa que a gente está bem ciente, tá? Então, qual é o nosso modelo de negócios e como a gente faz dinheiro, tá? A Exceed tem um modelo de negócios que é 100% com base em taxas de sucesso, tá? Para sempre ter nossos interesses alinhados com os interesses dos nossos clientes. Então, primeiro, a gente tem as empresas que captam pela plataforma. Pelo perfil deles, elas são nas etapas iniciais e elas precisam de recursos para captar. Ou seja, elas não necessariamente não são numa posição para pagar um valor upfront substancial. Então, nosso modelo de negócios é de fazer todo o trabalho com empresas, tá? Todo o processo de preparação dos materiais, de aprovação regulatória, do processo de captação, e a empresa somente paga Exceed na conclusão da sua rodada de investimento com êxito, tá? Após a liquidação de todos os valores. Então, quando elas recebem o dinheiro na sua conta, elas transferem a nossa taxa para Exceed. E a gente ganha 10% do valor captado pelas empresas através da plataforma. A gente tem um segundo e novo frente do modelo de negócios, que tem a ver com outra mudança da regulamentação do ano passado, tá? Hoje a gente está obrigado a fornecer o que é efetivamente um serviço simplificado de escrituração para controlar quem são os titulares dos valores imobiliários emitidos através da plataforma. Na prática, a Exceed já está fazendo isso há anos, tá? E controlando isso dentro da nossa plataforma, mas agora está fazendo com outro nível de formalidade, conforme todas as regras da CVM. Da mesma forma que a gente sempre quer trabalhar com taxas de sucesso, em vez de optar por cobrar toda a empresa todo mês por esse serviço de escrituração simplificado, a gente optou por um modelo de sucesso em que as empresas, depois de ter captado com Exceed, elas pagam uma pequena porcentagem de captações futuras para a gente, conforme o crescimento delas. Então, pode ser até 1%, mas depende do valor captado pela empresa. E o terceiro ponto do nosso modelo de negócios, que é absolutamente chave, é o seguinte: a Exceed, para nossos investidores, os investidores não pagam para ser membro da plataforma, não pagam para ter acesso aos startups ou acesso às oportunidades de investimento, tá? Mas, se eles forem realizar um lucro vendendo a participação adquirida através da Exceed, a gente cobra 10% do lucro bruto do investidor futuramente, tá? Então, isso significa que a gente tem, indiretamente, ou sinteticamente, uma participação, um equity em toda empresa que capta pela plataforma. Só para dar um exemplo super simples, se uma empresa oferece 15% de equity para os investidores da nossa plataforma e faz sua captação através da Exceed, se a Exceed tem o direito a 10% do lucro desses investidores, no caso de saída, a Exceed tem indiretamente 1,5% daquela empresa, tá? Então, dessa forma, enquanto a gente está crescendo nossa receita e volume de rodadas concluídas e que passam pela plataforma, a gente também está construindo o que é um ativo extremamente valioso para a gente a longo prazo, tá? Essas participações em todas as empresas que passam pela plataforma. Já teve até hoje 6 saídas, tá, das empresas que captaram investimento através da plataforma, com o Exceed sendo remunerado
através da taxa de sucesso em todos esses casos. Você quer falar um pouco mais sobre o portfólio hoje em si, o portfólio que continua? Eu acho que esse é um aspecto que, até intencionalmente, a Exceed, eu acho que só vem comunicando mais recentemente, eu acho que é importante também da gente destacar. A partir do momento que a gente consegue montar essa máquina de análise, estruturação de ofertas em Seed Capital, e que a gente tem parcerias do lado dos investidores, ou seja, que acabam servindo de combustível para alimentar essa máquina, a gente monta uma engrenagem que, de fato, vai construir um portfólio robusto, enfim, não só do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo. O Greg mencionou sobre os seis casos de saída. A gente, curiosamente, os casos de saída hoje num prazo inferior ao que tipicamente o mercado de venture capital pratica. Tem algumas formas da gente analisar o porquê disso. Naturalmente, a gente vem numa janela mais líquida no mercado, mas também acho que muito disso está na tese de investimento que a gente constrói na entrada. Quando a gente pensa no mercado, quando a gente está analisando as empresas, a gente olha empresas que vão atingir o potencial, ou seja, que tem características para atingir potencial, escalabilidade, time, mercado potencial, mas também a gente olha muito o canal de saída. Hoje, se a gente olhar a nossa carteira ativa, né, ou seja, a gente tirar especialmente as saídas, a gente tem hoje um portfólio que fatura 130 milhões de reais nos últimos 12 meses. A gente consegue entender exatamente qual é o percentual médio que os nossos investidores têm desses ativos. Consequentemente, a gente consegue entender a participação sintética que o Greg mencionou. A gente monitora e acompanha as empresas. A gente sabe que tem empresas que já fizeram captações externas com valuation 6, 8 vezes que captaram com a Exceed. Então, por mais que elas não estejam no caso de saída propriamente dito, a gente sabe que são empresas que estão performando muito bem. Então, acho que essa noção sobre construção de carteira é muito importante. E aí, naturalmente, isso envolve diretamente o próprio posicionamento da Exceed, né? Que enfim, quando a gente começa a olhar a capacidade de volume que o negócio pode gerar. Eu acho, pegando esse gancho de volume, é muito importante falar que Exceed é um jogo de volume, tá? De fazer dezenas e centenas de rodadas da mesma forma dos nossos benchmarks. A gente não é um fundo de investimento que caça o unicórnio, que faz uns 6 investimentos por ano, tá? A gente está focado em aumentar cada vez mais o volume de rodadas que a gente faz, mesmo mantendo esse mesmo perfil de empresa que a gente procura hoje, que são empresas nas etapas iniciais, que têm alto potencial de crescimento, que é modelo escalável, mercado-alvo grande o suficiente para escalar e também, parte que é chave que o Igor falou, uma tese de saída. Tem atividade no mercado deles de M&A, que costuma, na maioria, mas não sempre dos casos, fica dentro da faixa de middle market de M&A, que é mais ativo, de 50 a 250 milhões de reais de saídas. E tem muitas empresas desse perfil querendo captar investimento, que tem a capacidade de oferecer retornos bastante expressivos para seus investidores, mas que são um pouco fora do radar dos fundos tradicionais, que fazem pouquíssimos investidores, literalmente buscando caçar unicórnios com cada um. Tá? Então, isso deixa um mercado muito grande, muito fértil, que a Exceed está trabalhando em explorar. Tá? Um complemento, perdão, Greg, acho que um complemento importante, né? Quando a gente compara com o mercado internacional, esse acaba sendo um pouco se é que tem, né? Mas um lado positivo do mercado financeiro brasileiro está sempre alguns poucos anos atrasado em relação, especialmente ao mercado americano e ao mercado europeu, né? A gente projeta, especialmente do lado desse momento da captação, concluindo uma rodada por mês, inclusive isso na performance recente, especialmente pós-carnaval, tem sido, ou seja, uma rodada concluída por mês. A gente espera muito em breve ter uma por semana. É importante que essa engrenagem inteira ela cresça de forma equilibrada, por isso os diferentes esforços do lado de deal flow, do lado de empresas, esforços naturalmente para a parceria que a gente tem com o Itaú. Mas é muito legal a gente compartilhar o que está acontecendo lá fora, tá? E de benchmarks concluindo uma rodada por dia. Então, mostra realmente onde a gente pode chegar enquanto volume, enquanto capacidade
de modelos de negócio. Eu acho que faz parte fundamental também até do uso dos recursos dessa rodada e porque a gente está captando investimento, né? Então, é muito importante para o investidor potencial na Exceed para entender que falar algumas estatísticas para comparar os mercados fora e onde a gente está, né? Hoje a gente está fechando uma rodada por mês, com meta nos primeiros 12 meses depois de captação de fazer 2 por mês. Nosso benchmark principal no Reino Unido, sou de lá originalmente, fecharam 360 rodadas no ano passado, com êxito, tá? Então, é quase uma rodada por dia. Então, você pode imaginar com isso que tem uma necessidade de um UX, de um produto de tecnologia, um produto jurídico, que é muito aperfeiçoado para lidar com esse tipo de volume, tanto para o investimento, experiência de investir, quanto para o pós-investimento e tudo que vem com isso, tá? Então, nossas metas na Exceed, a gente tem metas, sim, do tamanho do mercado que a gente quer atingir. Se a gente olha, por exemplo, o mercado americano, 2 milhões de dólares, já ultrapassou essa marca. O mercado no Reino Unido, maior ainda, maior plataforma lá, já passou 2 bilhões de libras sozinha. Mercado aqui no Brasil, 400 milhões de dólares em total, de reais até agora, em total, que dá uns 80 milhões de dólares equivalentes, tá? Que é um valor que não é nada, mas é muito pequeno em comparação com nossos benchmarks. E quando a gente faz um breakdown de como elas chegaram lá, é não somente o crescimento do valor das rodadas, que é uma coisa que é permitido agora através da regulamentação, mas também muito foco em crescer esse volume de rodadas passando pelas plataformas. E para a gente tem uma conexão muito interessante aqui com o portfólio sintético que a gente está construindo, que eu falei, tá? Obviamente, eu nunca vou falar em receita garantida, ou retornos garantidos, nada disso, tá? Mas se você imagina a Exceed mantendo o crivo de filtrar empresas por qualidade e due diligence e fazendo dezenas e depois centenas de rodadas individuais, tá? Você chega até um portfólio sintético de um tamanho, qualidade e nível de diversificação que se torna altamente provável que esse portfólio vai gerar receita muito relevante daqui para frente, quando as empresas no portfólio chegam mais ao ponto de maturação. Eu acho que é legal da gente fazer uma comparação com o mercado um pouco mais tradicional de venture capital, né? Que o fato da Exceed ser uma plataforma, a gente não tem aqueles períodos de investimento e de desinvestimento. O que significa isso na prática? A gente está o tempo inteiro fazendo investimentos em empresas e, consequentemente, quanto mais o nosso portfólio cresce, maior a probabilidade de nós termos saídas frequentes, recorrentes. Eu acho que foi isso que aconteceu. O nosso portfólio ainda é muito jovem, acho que essa é uma mensagem importante também da gente compartilhar. Se a gente olha hoje a nossa carteira, as empresas da nossa carteira, em média, elas estão com a gente há menos de 3 anos, o que é muito pouco dentro de venture capital. Mas, naturalmente, a gente vai conseguindo, aos poucos, entregar retorno justamente pela dinâmica da plataforma. Eu acho que, falando de benchmark ainda, acho que uma informação legal também de ser compartilhada, o que está acontecendo do ponto de vista de consolidação lá fora. A gente enxerga já consolidações acontecendo dentro do mercado americano e entre Estados Unidos e mercado europeu. Então, isso mostra como as plataformas têm se organizado para seguir expandindo, para seguir crescendo e entrando em mercados, curiosamente, com estruturas regulatórias diferentes, o que isso pode se desenhar como uma oportunidade no futuro. A gente tem um player nos Estados Unidos que acabou de adquirir um concorrente, tem uma captação aberta nesse momento, se tornando o primeiro unicórnio do setor, o que para a gente é muito importante enquanto validação da tese de crescimento, de modelos de negócio, de valuation, etc. Então, quando a gente olha lá para fora, a gente vê muitas coisas acontecendo. A gente vê o ambiente regulatório também evoluindo e a gente vê a consolidação entre mercados diferentes também acontecendo. Isso, naturalmente, daqui a 2, 3, 4 anos, pode virar oportunidade para a própria Exceed. E olhando para frente, um dos nossos grandes pontos estratégicos principais que a gente quer focar agora. Tá? Exceed atualmente tem o maior ticket mínimo do mercado brasileiro.
Isso foi uma decisão de propósito, feita no início do nosso negócio, trazendo investidores para esse novo classe de ativos, tá? E isso nos estabeleceu com base de investidores mais qualificados no mercado, com ticket médio maior do mercado por longe, por exemplo. E muitos outros fatores que são importantes em atrair empresas boas para querer captar conosco. Mas tem uma coisa que se destaca muito. Se você entra lá no aplicativo do Ion, por exemplo, você passa lá, tem fundos de investimento em renda fixa, fundos de investimento em renda variável, com investimento mínimo a partir de R$1.000. E esses são produtos que já vêm com um nível de diversificação embutido, né? Já tem muitas empresas dentro do portfólio desses fundos. Se chega a parte de investimento em startups e o link para a Exceed, e a gente trabalha hoje com um investimento mínimo de R$5.000 na maioria dos casos e R$2.500 no caso de rodadas menores, tá? Então, a gente está ciente que hoje somos posicionados um pouco fora do core do mercado de investidores no Brasil, inclusive os investidores do perfil do cliente do Banco Itaú, tá? Então, o que isso significa na prática é muito investimento em produto. Quando eu falo produto aqui, eu estou falando duas coisas. Primeiro, produto da perspectiva jurídica, tá? As nossas captações hoje tem dezenas a centenas de pessoas, podem passar até centenas a milhares de pessoas. Então, a gente, no ano passado, depois da publicação da nova regulamentação, a gente aproveitou para fazer uma nova versão do nosso contrato que traz mais estrutura de conectar os investidores por meio de um sistema e estrutura de voto para lidar com um número cada vez maior de investidores. O outro ponto, quando eu falo produto, que é absolutamente essencial, o produto em termos de tecnologia e nossa plataforma, tá? A gente quer melhorar muito o nosso UX. A gente tem um toque humano em pontos do nosso processo hoje que isso não vai ser viável a longo prazo, e a gente vai focar muito no ambiente de pós-investimento também, para ter uma experiência de investir através da Exceed, que é muito mais parecido a um Itaú, um XP, um BTG Pactual, do que nossa experiência de pós-investimento atual, que ainda precisa de trabalho. Dito isso, além de tecnologia, claro que a gente pretende investir em crescer nosso time e deixar cada vez mais robusto, tá? Mesmo olhando para nossos melhores benchmarks, não do nosso mercado, mas de plataformas digitais de investimento no Brasil, é óbvio que ainda é extremamente importante ter um força de vendas e relacionamento com o investidor e com clientes atrás da plataforma digital para operar e para escalar com sucesso aqui nesse país. Eu acho que é importante a gente até, enfim, como até você abriu, Greg, eu acho que é uma mensagem nessa reta final dessa etapa, acho que é importante. A gente está literalmente falando sobre desenvolvimento de um mercado, a gente está falando sobre mudar a forma como empresas captam investimento, startups captam investimento e como investidores até então faziam investimento anjo. A gente, nos últimos anos, está vendo coisas que eram inimagináveis, investidores investindo dezenas, centenas de milhares de reais em empresas em poucos cliques, sem imprimir um papel, sem conhecer um fundador pessoalmente. Se a gente fizer uma analogia com outros produtos do mercado financeiro, isso já aconteceu no passado, enfim, desde quando você saía do pregão presencial para pregão eletrônico, de venda de ações, eram movimentos que eram impensáveis, enfim, de investimento em mercado internacional, e tudo isso acontece só se a gente tiver tecnologia, se a gente tiver educação financeira e se a gente tiver um ambiente regulatório que seja moderno e que abrace todas essas demandas. E quando a gente fala de educação financeira, acho que isso é muito importante para a gente poder conseguir comunicar para os investidores que investimento em startup pode sim fazer parte da estratégia de diversificação deles, como respeitando o seu perfil como investimento naturalmente, mas fazendo com que isso seja... eu acho que a Exceed vem mostrando que isso é possível, mesmo em tempos de juros mais altos. A gente fala hoje, em nossos casos de saída, a gente entregou retornos que são importantes, nós temos ciência, inclusive, que a gente quer buscar retornos ainda maiores, a gente sabe que o mercado de venture capital, a gente ainda não teve o home run, etc., mas, enfim, é uma construção de uma classe de ativo, cada vez empresas maiores, enfim, mais consolidadas têm buscado a nossa plataforma, e isso é consequência de
consolidar o nosso posicionamento enquanto empresa séria, enquanto plataforma que tem um crivo de qualidade, e é um mercado em que as empresas vão entendendo que o modelo funciona de ponta a ponta. Por isso que os casos de saída são muito importantes. Por isso que foi super importante quando a Warren adquiriu, por exemplo, o meu portfólio, a gente deu saída para 100 investidores em uma semana. Isso mostra para todos que estão envolvidos que sim, é um modelo que tem características de ter investidores em maior quantidade, mas é um modelo que foi feito para funcionar dessa forma. E eu acho que isso que a gente vem construindo. A gente tem cases hoje aqui no Exceed que mostram que a gente consegue se posicionar em diferentes momentos do ciclo da empresa. Empresa que vai captar investimento com a gente, depois com o fundo, empresa que capta com o fundo antes, depois capta com a gente, e como a startup que a gente mencionou, que captou com a gente e depois foi adquirida. Então, acho que como construção desse caminho, enfim, de um mercado novo, a regulamentação foi super importante, esses investimentos em tecnologia vão ser fundamentais, a gente quer cada vez mais aproximar a experiência do investidor no pós-investimento, a experiência que ele tem nas plataformas mais tradicionais, quando ele vai fazer um investimento no fundo multimercado, fundo renda fixa, no CDB, e que ele tem essa experiência 100% digital também. E a gente vai continuar trazendo oportunidades de investimento em startups desse perfil, né, que sempre são interessantes, sempre passaram por nosso filtro incrível e due diligence e tudo. Mas eu gostaria de destacar a oportunidade de investir na própria Exceed, é bastante diferenciado no sentido desse portfólio de diversificação que a gente tem por ter uma participação em cada empresa que passa pela plataforma. Então, isso que faz, um dos fatores que faz nosso modelo de negócios e investimento na própria Exceed super interessante para o investidor considerar. Acho que é isso, Natália. Bom, vamos lá. Então, a gente tem muita pergunta, tá? Isso desde quando a gente divulgou o webinar, estão chegando as perguntas, inclusive agora. Então, só para alinhar aqui com o pessoal, parte delas já foram respondidas no nosso fórum, na página da rodada, para quem ainda não acessou, pode entrar lá e interagir. E outras que são muito similares, eu estou consolidando aqui para a gente reduzir um pouquinho o volume e dar tempo de concluir o webinar, tá bom? Vou começar aqui, primeiro falando da análise da concorrência. Então, hoje, a gente tem várias plataformas aí de investimento super competentes concorrendo com a Exceed, e seria importante demonstrar por que a Exceed é a mais competitiva e seus diferenciais. Então, esse foi o comentário e a pergunta. Perfeito. Então, eu acho que hoje a Exceed é a segunda maior plataforma no mercado, se não me engano, por valor investido, né? Eu acho que a gente tem uma baita reputação no mercado para a qualidade do nosso processo de seleção e due diligence e também pelo nível de qualificação dos nossos investidores, etc. Isso tem dois lados, né? Tem o lado que nos últimos anos a gente de vez em quando abriu mão de oportunidades de investimento que depois foram para captar com plataformas concorrentes, tá? Mas o outro lado disso é que essas características da Exceed foram absolutamente essenciais na decisão da Itaú de trabalhar exclusivamente com Exceed dentro desse mercado. Então, falando sobre concorrência, acho que vale a pena citar a CapTable, que hoje é a maior plataforma do mercado. Elas fizeram um grande passo em frente da gente através da parceria que elas fizeram com o Statse. E isso ajudou eles a acelerar muito o crescimento. E isso foi parte da decisão e das considerações quando o Exceed levou para a CVM sugestões em termos de mudanças da regulamentação que poderiam permitir a trabalhar com parcerias no lado de distribuição para investidores, divulgação das rodadas para investidores também. Então, a gente focou muito nesses últimos 18 meses e inverter essa situação. E hoje a gente conta com uma parceria de um porte incomparável às parcerias dos nossos concorrentes. Então, que dá uma baita oportunidade para a gente indo para frente. Duas observações muito rápidas, Natália, sobre isso que eu acho que é importante. Esse aspecto do crivo de qualidade, ainda que ele seja um pouco mais difícil da gente trazer aqui um quantitativo, enfim, eu acho que ele é importante, porque ele foi parte fundamental das tratativas iniciais com o próprio enfim, parceiro, o Itaú. Acho que em determinado momento o próprio mercado ele já compreendeu isso, em que a gente viu algumas vezes empresas que não foram selecionadas para Exceed captando dentro, enfim, outras plataformas.
E eu acho que o último comentário, que ele é menos intuitivo, mas enquanto a gente está desenvolvendo um mercado novo, ter concorrentes ajuda a consolidar o produto, tá? Ajuda a consolidar naturalmente a mensagem dos benefícios. Se você tiver concorrentes bons, concorrentes sérios, eu acho que isso é importante para todo novo mercado que está surgindo. Mas, dito isso, eu acho que a gente hoje está bem posicionado, acho que a gente, ao longo de 2022, tomamos decisões muito difíceis de, enfim, não entrar em certas rodadas, em certas captações que tinham ou pricing ou problema de diligência, que nós não ficamos confortáveis com novas condições de mercado, etc. Então, são decisões difíceis quando, enfim, a gente acaba abrindo mão dessas ofertas, mas, em compensação, todo o dever de casa que a gente fez, do ponto de vista de adequação de produto para a nova regulamentação e de desenho da parceria, eu acho que hoje a gente fica muito bem posicionado para o que o mercado está, enfim, o ponto de inflexão, enfim, do mercado daqui, especialmente acho que no segundo semestre, quando a gente começa a ter condições, especialmente macroeconômicas, mais favoráveis para investimentos em renda variável e risco. Perfeito, Igor. Tem uma pergunta bem bacana aqui, que é, em termos de oferta, para quem vai investir nas empresas que vocês lançam, é muito importante o crivo de qualidade da Exceed e a aprovação de menos de 1%. Porém, para o investidor da própria Exceed, isso pode ser preocupante, uma vez que esse crivo prejudica a quantidade de empresas a serem ofertadas no marketplace. Como é que vocês enxergam isso? É uma boa pergunta, né? Primeira coisa aqui, esse 1% é um dado histórico, né? Desde o início da Exceed. Então, dá para imaginar como a qualidade e robustez das empresas que aplicam para nosso processo hoje foi evoluindo com o tempo e com o nosso track record de sucesso, né? Quando a gente começou sem ter feito nenhuma transação e trazendo um modelo completamente inovador, é muito mais desafiador para trazer empresas de qualidade para aplicar para o processo. Hoje em dia, a gente faz muito mais trabalho outbound, ou seja, Exceed identificando empresas que têm o perfil certo para captar conosco e indo atrás dessas empresas. E também a gente trabalha muito com parcerias com instituições relevantes que têm empresas do perfil certo que podem encaminhar e recomendar e conectar com Exceed. O Cubo é um exemplo fantástico disso, que faz parte do ecossistema da Itaú, que conta, se não me engano, com 400 empresas ativos lá dentro, e a gente já está com um processo de fast track conectando essas empresas para Exceed. Então, resumindo, minha resposta é que a gente não tem que perder a qualidade das empresas captando através da plataforma em aumentar a porcentagem de empresas que estão aprovadas. Na realidade, o que a gente está fazendo é puxando cada vez empresas de maior qualidade e robustez dentro do nosso funnel, e com o tempo, isso já está, e com mais tempo, isso vai nos permitir aumentar bastante essa porcentagem de 1% aprovado, e olhando para os benchmarks fora, seria razoável considerar que isso poderia chegar até uns 5%, talvez. Essa pergunta é importante, porque, historicamente, a gente tem mais capacidade de atrair boas empresas do que de investimento. Acho que isso é o eterno desafio, enquanto plataforma, de você equilibrar produto e demanda do outro lado. Esses dois aspectos, acho que tem um ponto também legal da gente citar, Greg, do Seleção de Startups, em que a gente, enfim, um programa que acabou nessa sexta-feira, em que foram centenas de empresas aplicando para captar investimento com Exceed. Então, são diferentes iniciativas, são diferentes projetos que nos deixam preparados para o que está por vir. Então, acho que a pergunta é importante quando o investidor fala sobre uma eventual... É uma provocação de se 1% de taxa de aprovação não vai ser um limitador de crescimento. E a nossa resposta é que não, justamente pela nossa capacidade de aumentar a taxa de aprovação sem diminuir o crivo de qualidade. Acho que esse é um grande resumo da mensagem. E passa muito pelas parcerias, pela própria evolução regulatória, em que empresas, enfim, maiores e cada vez mais testadas, experimentadas no mercado, procuram Exceed. Isso vai fazer com que a gente consiga 2, 3, 4, 5% de taxa de aprovação, seguindo, enfim, o mesmo padrão de qualidade atual, que é uma coisa, novamente, acho que é super importante, a gente não abre mão. A gente tem algumas perguntas surgindo no YouTube.
mas eu vou começar agora a falar um pouquinho das perguntas envolvendo a parceria do Itaú, tá? E uma que até a gente acabou de ver aqui no YouTube que foi feita, faz parte aqui dessa sequência que eu vou colocar. Qual o potencial de captação através do Itaú? Ou seja, qual o plano concreto para impulsionar a parceria com o Itaú? E aí o comentário, eu entendo que a parceria é uma espécie de divisor de águas para o crescimento da Exceed. Então, deixa eu trinchar um pouquinho isso. Depois eu sigo com as outras perguntas. Usar a nossa linguagem. Você quer responder essa? Vamos lá. Eu vou começar até pelo que a gente mencionou no nosso pitch inicial, né? Assim, até para tentar trazer um pouco de perspectivas, né? Ou seja, de quase que botar em escala. A gente está falando naturalmente do maior banco da América Latina, a gente está falando hoje que a porta de entrada é o Ion, que é um aplicativo de investimento que faz parte de um posicionamento importante do banco enquanto um banco mais moderno, um banco mais próximo à tecnologia. Então, estar no Ion, estar em um projeto hoje importante para o banco, acho que isso é importante também. A gente tem um plano, naturalmente, bastante detalhado de execução dessa parceria. São 2.000 especialistas de investimento, consequentemente, você tem o desafio de fazer essa comunicação chegar até eles, fazer com que eles conheçam o Exceed, conheçam o que é um investimento através da plataforma, para que se sintam confortáveis a fazer as indicações, enfim, nessa classe de ativo, respeitando naturalmente o perfil desses investidores. Então, chega a ser às vezes difícil mensurar as possibilidades. A gente basicamente passa hoje por executar esse plano de comunicação. A gente acabou de entrar, a gente acabou de ir para o Go Live do projeto, então acho que tem muita coisa acontecendo na parceria. Mas sim, é uma parceria que ela é divisor de águas, eu diria que não só para o Exceed, para o mercado brasileiro, e a gente não tem informações de parcerias semelhantes mesmo no mercado internacional. Então é importante que todo mundo tenha dimensão do que isso significa. Né? Justamente, a gente trazer uma classe de ativo nova, que era distante do investidor de varejo e alta renda, e a gente mostrar para eles, através da educação, como isso pode fazer parte da carteira. Maravilha. O investimento da Exceed já está sendo divulgado no Itaú? Aí nessa, Igor e Greg, acho que vale a pena falar um pouquinho da parte operacional. Investimento nessa rodada, quer dizer? Não. O investimento na Exceed, no geral, como é que ele está sendo divulgado no Itaú? A Exceed. Sim. Vamos lá. O investidor, o cliente, o correntista do Itaú pode fazer o download do aplicativo do Ion. Lá tem uma prateleira com produtos diversos. Uma parte um pouco mais embaixo existe um card em investimentos em startups. Ao clicar nesse card, existe uma página interna com toda a explicação de como funciona. Existe um vídeo que eu convido a todos a assistirem, que é importante, de como funciona o investimento, por que esse tipo de investimento existe. E a partir, enfim, de clicar nesse botão, o investidor cai no nosso ambiente. E aí tem todo um processo de onboarding bastante amigável, com informações, etc., para que o investidor se sinta seguro a fazer o investimento através da plataforma. Então, a resposta é sim. Através do aplicativo Ion, todo investidor já consegue ter acesso e, naturalmente, o especialista de investimento no Itaú está disponível para ajudar, para tirar dúvidas. E o nosso time de relação com o investidor aqui também super disponível para tirar qualquer dúvida durante o processo de investimento. Tá. A gente tem algumas dúvidas em relação à valuation. Eu vou lançar algumas aqui. Acredito que a construção da resposta de vocês é única para todas essas perguntas que eu vou fazer. Então, qual é a métrica que vocês usaram para chegar no valuation? Quais as projeções para manter um resultado esperado para conseguir ter o crescimento do valuation para umas próximas rodadas, por exemplo? Perfeito, né? Então, a nossa última captação em 2021 foi feito com valuation de 50 milhões, completado uns 30 horas no mercado quente, tá? Hoje a gente está captando com valuation pre-money de 55 milhões. Então, se você toma em conta o ambiente de inflação, a gente está efetivamente fazendo um flat round, tá? Entre essas duas rodadas, que reflete os desenvolvimentos no lado da regulamentação, no lado da parceria Itaú, mas o fato que o mercado não foi fácil nesses últimos anos, tá? Em termos de qual é a base de como a gente faz valuations, olhando qual é o valor terminal possível de uma empresa investida, da mesma forma das empresas que passam através da plataforma Exceed, tá?
Então, no nosso mercado tem uma métrica muito interessante, que tem uma correlação extremamente de perto entre o valor total investido através de uma plataforma e seu valor do mercado. Isso tem a ver com o modelo de negócios, as taxas de sucesso e a maneira que isso funciona. Então, por exemplo, o benchmark nos Estados Unidos tem 1,1 bilhão de dólares investidos em total, está com valuation de 1,3 bilhões. E tem vários outros casos que seguem isso. A própria Exceed continua seguindo essa curva. Captamos em 2018 com 20 milhões captados com valuation de 20, depois aproximadamente 50 em 2021, e agora em 2023 a gente foi um pouco mais conservador em termos desse múltiplo. Então, se você faz comparação com isso, com as previsões que são detalhadas na apresentação, eu não vou entrar em detalhe dos números lá, mas a gente está imaginando durante um prazo de 5 anos de construir um portfólio todo de quase R$1 bilhão, tá? E hoje a gente conta com 75 milhões de reais em total investidos através da plataforma, tá? Então, é um crescimento que é agressivo de um lado, mas é menos, é uma curva mais lenta do que nossos benchmarks fora, tá? Então, a gente acha bastante atingível. E aplicando esse ratio de 1 a 0, você chegaria no valuation de 1 bi, mesmo se esse múltiplo for diminuir muito no Brasil e chegar a 0,5, você ainda teria uma empresa com valuation um pouco menos do que 500 milhões de reais. Então, a gente é super ambicioso em termos de onde a gente quer chegar. Não é fácil para a gente chegar lá, mas... repetindo um dos pontos que eu falei nas respostas, com o nosso modelo de negócios, se nosso crescimento dá certo, a empresa vai dar certo 2 vezes, efetivamente. A gente tem a receita que a gente gera com a conclusão das rodadas, o crescimento do volume através da plataforma, e a receita que vem mais para frente pelo sucesso das empresas investidas que passam através da plataforma. Um complemento usando um gancho até para o mercado internacional, Natália, que eu acho que é legal também, como a partir do momento em que o mercado ele vai amadurecendo e crescendo, ele entra de fato numa curva exponencial, porque isso se retroalimenta. Isso a gente, ainda em menor escala, a gente já começou a observar aqui no Exceed, né? Então, quando você tem casos de saída, você vê investidores reinvestindo, aumentando a sua carteira de investimento através da própria Exceed. Você tem naturalmente as investidas recomendando novas empresas, você tem investidor, então você tem um efeito de rede que traz essa exponencialidade. Eu acho que um exemplo concreto que é legal também da gente compartilhar é o caso de uma plataforma na Inglaterra que levou 8 anos para fazer o primeiro bi de libras e 2 anos para fazer o segundo bi. Então, acho que isso é importante justamente para mostrar que quando o mercado ele atinge esse ponto de inflexão, ele, de fato, ele dá uma estilingada. Então, a gente aqui... quando a gente começou a olhar cenários futuros, a gente pensou em cenários que mesmo que Exceed hoje, a verdade é que se Exceed não entregar os 900 e tantos milhões, etc., a gente consegue ter um espaço ainda para entregar retorno para os investidores. Se Exceed entregar aquele volume e o múltiplo despencar, e a gente segue entregando retorno para os investidores. Então, a gente desenhou alguns cenários que justamente deixasse possibilidade de upside para quem está entrando na nossa rodada. Perfeito. E aí, só falando um pouco mais sobre o curto prazo, né, em termos dessa rodada, nossa intenção dessa rodada é de acelerar nosso crescimento através da parceria e outras frentes, tá? E chegar daqui a 12, 18 meses a fazer um Series A aqui no Brasil, tá? Os valores dessas rodadas de Series A costumam ser aproximadamente 25 milhões de reais em troca de 15 a 20% de equity, tá? Então, a gente está fazendo essa rodada hoje, sabendo que a gente não tem robustez como empresa para atingir isso hoje, mas com essa rodada feita através da plataforma, visando essa próxima rodada sendo uma rodada de capital institucional com esse tipo de vice de valuation. Maravilha. Vamos lá. Vocês falaram, a gente falou um pouco aí sobre como é que se ganha dinheiro, só que tem gente perguntando aqui, acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre as saídas, as empresas que tiveram saída, destrinchar um pouquinho essas 6, para eles entenderem um pouco mais como que foi esse retorno para os investidores. E aí, pegando o gancho, tem uma outra pergunta / comentário que chegou pelo YouTube, que é muito bom o resultado de vocês, parabéns, mas poderiam falar um pouco dos insucessos também que vocês tiveram, entendo ser relevante para uma decisão. Então, acho que vale a pena falar dos write-offs também.
Beleza. Infelizmente, a gente não tem um pouco de dificuldade de falar sobre retornos em casos individuais, por causa de proteções de cláusulas de confidencialidade, tá? Mas em termos de 6 saídas até hoje, entregaram 43% ao ano equivalente aos seus investidores em prazo inferior a 3 anos, tá? E isso em ambiente de juros mais baixos também, então um retorno super expressivo. Também a gente pode falar que tem dentro desse grupo de 6 saídas que eu vou chamar todas de early exits, né? Nesse prazo curto, que não é o prazo comum de venture capital, mas elas foram boas saídas, mas em prazo mais curto do que imaginado. E teve investidores nessas rodadas, nessas empresas atingindo retornos de quase 5 vezes o capital investido, tá? Então, retornos muito expressivos, mas ainda não os retornos que são de fato possíveis por meio desse produto com prazo maior. Em termos do outro lado do portfólio, em termos de write-off, são 3 write-offs oficiais até hoje, em comparação com 6 saídas, que é um dado fantástico para o tipo de empresa com que a gente lida. O fato que a gente passou por uma pandemia e um mercado muito difícil ano passado mostra um nível de robustez extremamente alto do portfólio. E dentro do restante do portfólio, temos algumas empresas que estão indo super bem. Acho que Igor comentou, captações com valuation 7 a 8 vezes mais do que o valor valuation que captaram pela Exceed e depois continuaram crescendo, então a gente pode inferir que essas empresas valam mais do que 10 vezes o valuation que a gente pagou, e outras empresas que estão numa curva de crescimento mais lento, que totalmente faz parte do modelo de negócios e do jogo da Exceed, né? Para colocar em termos muito simples, quando a gente olha para esse mercado, para cada 10 investimentos, a gente está buscando ter 2 e 3 que geram grandes retornos, 4 a 5 que conseguem retornar o capital investido, 4 a 5 que não vão dar certo e esses não vão retornar o capital investido, tá? Por isso que diversificação é tão importante nesse mercado, e isso é uma realidade desse mercado que a gente tem que comunicar claramente para os investidores que querem participar. Tá, a Exceed, ela opera no break-even? Mais uma pergunta aqui. A Exceed já chegou a operar no break-even e até a ser lucrativo, mas toda vez que a gente consegue fazer isso, para nós é sinal para investir mais e tentar escalar o negócio, tá? A gente entende que é um mercado diferente hoje do que nos anos passados em termos de dificuldade de captação de recursos, tá? Em termos de criando empresas robustas que não dependem totalmente de captações para crescer. No mesmo tempo, nosso mercado-alvo é tão grande e o que a gente está tentando fazer é tão importante que precisamos investir para tentar atingir essas metas, tá? Então, a gente já operou sim, crescendo nossos gastos, os gastos vêm primeiro e os resultados vêm depois, crescendo os nossos gastos, os resultados chegando lá perto, a gente começou a investir mais ainda. E acho que tem uma mensagem muito importante da gente falar, quando a gente fala sobre isso, que é, em 2021 a Exceed deu lucro, e eu acho que nós tivemos muito cuidado para planejar 2022, a gente intencionalmente demorou bastante a usar os recursos da captação lá de setembro de 2021. Nós estávamos cientes dos desafios do mercado de 2022. Então, enquanto operação, enquanto eficiência operacional, nós já provamos a nossa capacidade de operar dando lucro. A gente, em compensação, a gente entende hoje que a gente tem oportunidades na mesa, seja por questões regulatórias, seja da parceria atual, o que isso significa em termos de crescimento, que justificam a gente acelerar. A gente é como se a gente tivesse esperado o mercado passar a sua pior fase do final de 21 até, enfim, final do ano passado, para que a gente começasse a planejar crescimento. E acho que a mensagem aqui é muito clara. Quando a gente fala sobre Exceed sair do break-even, não é com a mentalidade de muitas empresas lá de 2021, que era depois a gente vê quando vai dar lucro. É longe disso, acho que é importante ficar muito claro para os investidores. Hoje eu, como responsável aqui pela análise das empresas que captam na plataforma, sou extremamente chato analisando as empresas e não seria diferente quando a gente olha para dentro. Então, o plano ele é muito concreto.
A gente tem, naturalmente, uma curva de crescimento de despesas, mas que ela está condicionada a um crescimento de performance. Então, a gente consegue, de certa forma, trabalhar, escalonar esse crescimento de despesa sempre que a gente for entregando resultado também. Então, acho que essa mensagem é muito importante. É muito importante também conectar com a nossa meta principal com essa rodada, que é chegar a uma rodada Series A, que vai nos permitir realmente escalar mais ainda, tá? E chegando a esse ponto de rodada Series A, investidores institucionais com quem a gente conversa e conhece, não tem expectativa de Exceed chegar lá como empresa lucrativa, tá? É sobre crescimento em várias formas, não somente nossa receita, mas também o volume de investidores, volume de deals feito e muitas melhorias que deixam nossa plataforma e produto pronto para realmente escalar. Então, a gente é muito responsável com dinheiro, mas nossa prioridade nesse período não é de fazer lucro. Perfeito. Pessoal, só para deixar claro aqui, a gente tem aí um tempinho de webinar, para a gente não estender muito. Então, antes de encerrar, eu quero agradecer a todos que estão com a gente assistindo, que estão interagindo. Quero agradecer também aos mais de 130 investidores que já entraram nessa rodada, acreditam na Exceed, acreditam nos sócios, no modelo de negócio, como uma grande oportunidade de investimento, entendem o patamar que a Exceed alcança a partir também dessa parceria com o Itaú, entendem que investir na Exceed é diversificar de forma excepcional a carteira de investimentos em startups. E lembrando, a rodada tem tracionado muito bem e rápido. Em uma semana, já chegamos em 3 milhões de captação. É a sua chance de participar da transformação no mercado de capitais do Brasil com a gente. Então, para ter mais informações, você pode acessar o link da rodada na plataforma, tirar todas as dúvidas com o nosso time. E, Greg, Igor, muito obrigada mais uma vez. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais aí, da minha parte aqui, eu estou encerrando o nosso webinar. Tá ótimo. É só para falar de novo, obrigado a todos que participaram e obrigado também, obrigado especial a todos que já investiram nessa rodada, 130 pessoas e os 397 investidores que já apoiaram a Exceed e nos ajudaram a chegar a esse ponto também. A gente está muito grato de contar com o seu apoio nesse projeto tão interessante que a gente está seguindo e crescendo aqui, tá? É isso, não, eu acho que a minha última mensagem é destacar a oportunidade que a gente tem na frente. Eu acho que a Exceed esperou muito para que tivesse uma atualização regulatória, contribuiu muito para o processo. A gente, enfim, trabalhou muito no desenvolvimento de uma parceria que é naturalmente estratégica para a gente. Eu acho que esses próximos 12, 18 meses prometem, enfim, muito trabalho para a gente, mas a gente promete construir muita coisa, mas tem muita coisa legal que está por vir. Então, acho que essa é a mensagem final e convidar todo mundo, enfim, em caso de dúvidas, em caso de feedbacks, etc., a gente está super à disposição. Perfeito, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado, tchau.